Maria Helena, bom dia. Vamos lá então, capítulo 13 de Atos, tá? A primeira viagem missionária. Este é mais um comentando Atos dos Apóstolos, né? Primeira viagem missionária, então, é o título da nossa mensagem hoje, nossa meditação hoje. Bom, o capítulo 13, então, como eu disse de Atos, diz assim: havia na igreja de Antioquia era o centro, né? Tornou-se o centro, digamos, evangelístico da igreja de Cristo, tá? Jerusalém, ele assumiu nos primeiros dias ali como o centro e tal, mas depois as perseguições e tudo mais levou com que Antioquia fosse, então, o centro de evangelização do mundo gentil, tá certo? Havia, então, na igreja de Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, ou seja, ele é irmão adotivo, criado com Herodes, tá? O tetrarca, né? E Saulo, tá? Esses irmãos aí, mestres e profetas, tá? Então, nós já falamos sobre profetas, né, na igreja primitiva, e existiam os profetas. Claro, a igreja tinha um suporte da revelação profética, até porque era necessário que isso acontecesse, não para doutrinar a igreja, e não isso, mas para avisá-la, mostrar, revelar o caminho, né, que os servos de Deus deveriam seguir, né? Então, os profetas existiam no contexto da igreja primitiva. Os mestres sempre existia, claro, lá em Antioquia, os mestres, né? Nós temos aí um destaque para Saulo, né, que era um mestre por excelência, e tantos outros, né, que também ajudavam ali em Antioquia, tá? E aqui diz alguns nomes, né? Esses nomes foram colocados. Barnabé, né, é um que é muito conhecido, que vai ser companheiro de Saulo, né? Tem Simeão, que ninguém tem muitas informações sobre ele. Tem Lúcio de Cirene, né? Alguns até acham que esse aqui é aquele que carregou a cruz de Jesus lá de Cirene, né? Mas não se tem certeza sobre isso. Menahem, também não se há muita notícia, não se tem muita notícia do Menahem, né? Só aqui que diz que ele era, pelo que dá a entender, um irmão tipo adotivo lá de Herodes, Antipas, né? É o mesmo Herodes que matou Jesus, né? Matou João Batista, né? Executou João Batista. Essa é boa. E Saulo, né? E Saulo que conhecido de todos, né? Então, esses destaques aí que o autor faz de irmãos, né, mestres e profetas, né, da igreja primitiva, certo? E o verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor, servindo aí, claro, logicamente, né, de bom grado, voluntariamente, né, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha bem, o detalhe aqui do texto é a questão do Espírito Santo, né? Dizendo, né? Disse o Espírito Santo. Diz aqui que eles estavam jejuando. É uma prática que a igreja primitiva fazia e que muitos irmãos fazem hoje, jejuar. Aliás, muitos não, talvez poucos irmãos fazem isso hoje, né? E que é necessário, né? A oração e o jejum são necessários para uma vida espiritual, para uma consagração a Deus, né? Então, muitos irmãos oram até, né? E até, às vezes oram até pouco, né? E não jejuam praticamente nada. Poucos irmãos, falando de igreja de Cristo, né,
praticam o jejum. Tudo isso é necessário para a consagração, e isso é necessário que vivamos assim, como Igreja de Cristo, diariamente, né? Porque o Espírito Santo, aí aqui diz que o Espírito Santo disse, né? Está pronto para falar, mas ele, claro, ele vai falar, ele quer falar, ele deseja falar aos servos de Deus, orientá-los, dirigir os passos dos servos de Deus, mas é logicamente que os servos de Deus e as servas de Deus devem estar ligados, né, ao Espírito Santo. E para isso é lógico que tem que estar orando e tem que estar também jejuando também, tá? E isso aconteceu muito na igreja primitiva, né? Tinha que acontecer, como eu creio que acontece agora, né? Com muitos irmãos e acredito irmãs que buscam a Deus e são dirigidas pelo Espírito Santo, né? Nós temos a palavra de Deus e ela tem a doutrina, ela tem todos os ensinos, né? E a igreja, é claro, ela se comporta e ela observa os ensinos dos apóstolos, né? Como deve ser, né? O ensino do Evangelho, o ensino da Bíblia, né? Como deve ser, tá? Por isso ela deve estudar, a igreja deve estudar a Bíblia, né? Mas é lógico que, por exemplo, não está ali escrito nas Escrituras que eu, Ronaldo, devo falar sobre isso, ou falar sobre aquilo, ou devo ir em tal lugar, evangelizar, falar de Cristo, sei lá. Isso não está escrito aqui. Então é preciso que eu tenha a orientação do Espírito Santo. E para que eu tenha essa orientação, lógico, é necessário que eu busque uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada a Ele em oração. Foi isso que aconteceu aqui na igreja de Antioquia. Eles estavam buscando a Deus, estavam consagrando as suas vidas ao Senhor, estavam servindo ali a igreja em Antioquia como profetas e mestres, mas Deus queria mais ali, ou queria destacar alguns para um trabalho especialíssimo, né? Que é, no caso, a viagem missionária, tá? As missões, né? E aí, aqui o texto diz que teve duas pessoas aqui que foram tiradas ali desse meio, né? Dessa igreja. O texto diz, separai-me, quer dizer, o Espírito Santo falando, né? Falando à igreja, tá? O Espírito Santo fala à igreja, tá? Quem chama é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que chama as pessoas para o ministério A, B, C, D. É ele que faz isso, né? É ele que chama as pessoas. E as pessoas que estão em oração, que estão realmente consagradas a Deus, devem entender isso, compreender isso, né? Que elas estão sendo chamadas. Mas quem reconhece a chamada é a igreja, tá? Então, o Espírito Santo chama e a igreja reconhece e confirma essa chamada, tá? No sentido aqui seria a igreja, ela aprova isso, né? Ela entende que foi o Espírito Santo que realmente falou e chamou a tal pessoa para determinado ministério, tá? E a igreja só pode fazer isso, só pode impor as mãos sobre alguém quando ela realmente sente-se orientada pelo Espírito de Deus, tá? Então é isso aí. Então aqui diz, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Olha bem, quer dizer, o Espírito Santo estava chamando. A igreja deveria reconhecer a chamada do Espírito Santo. Não é simplesmente alguém chegar na igreja e falar assim, eu sou chamado para ser pastor, eu sou chamado para ser missionário, né? E a igreja vai atendendo. Não, não. A igreja deve viver em oração e quando isso acontecer, para ela perceber, para ela ter discernimento se aquela tal pessoa está sendo realmente chamada para determinado ministério, determinada função, tá? Ou missão, certo? Para ela não cometer equívocos espirituais, como tem muitos por aí, né? Eu já conheci muitas pessoas que diziam que queriam ser pastor, não, eu quero ser pastor, e nunca foi, porque simplesmente não era chamado para ser pastor.
E tem outros, né, que por questões políticas na igreja até tiveram essas investiduras, digamos assim, né, mas não eram de fato chamados para serem pastores, para serem missionários, etc, etc, né? E erraram, né? E foram equívocos. Né? A igreja tem que ter todo cuidado, a igreja deve viver em oração, os irmãos que querem servir a Deus verdadeiramente devem viver em oração, em consagração, para que o Espírito Santo, quando falar, ele seja ouvido, né? E a igreja entenda e reconheça o chamado ou a chamada de uma determinada pessoa para um determinado ministério, determinada função, para determinada missão, tá bom? Deve ser assim. Então, jejuando e orando, novamente aí a expressão jejuando e orando, essas duas coisas parece que andam muito juntas no contexto do Novo Testamento, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quer dizer, a igreja então impõe as mãos sobre eles, e ela faz isso, quando ela impõe as mãos sobre esses dois aí, Saulo e Barnabé, ela reconhece que realmente o Espírito Santo os chamou, tá? E ao mesmo tempo, ela assume o compromisso com a missão dessas pessoas, ou seja, ela assume o compromisso com Saulo e Barnabé, tá? A igreja, então, vai dar o suporte necessário, o suporte espiritual e, claro, obviamente, possivelmente, o suporte financeiro para que isso aconteça, né? Para que isso seja executado, tá bom? É basicamente isso. Então, a primeira viagem missionária, então, começa aqui, começa em Antioquia, como a gente vê no texto aqui, começa em Antioquia e dali parte para várias regiões que nós vamos ver depois, tá bom? É a primeira viagem missionária. Importante do texto é que o Espírito Santo falou e ele encontrou a igreja jejuando e orando, querendo entender realmente a voz do Espírito Santo de Deus. E entendemos aqui também que a igreja impôs as mãos porque a igreja reconheceu o chamado de tal pessoa. E a igreja precisa jejuar e orar para realmente, né, ter certeza que Deus realmente está chamando A, B, C, D para determinada missão, determinado ministério, tá? Não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa deseja. Tem muitas pessoas desejando aí ocupar funções e brigando, inclusive, nas igrejas, e às vezes saindo da igreja, indo para outras igrejas e fazendo os movimentos, né? Quando o Espírito Santo não falou à igreja. A igreja tem que estar orando e os servos que querem servir a Deus orando e jejuando para fazer a vontade de Deus, para que Deus coloque cada um na função que Ele quer, segundo a vontade dele, tá? E não segundo a vontade própria de cada pessoa aí, tá? Que quer se autopromover, tá bom? É isso daí, basicamente é isso. A igreja deve viver em oração e jejuando. E a obra de Deus será realizada e o Espírito Santo vai separar as pessoas que ele assim chamou, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Essa foi a primeira viagem missionária. Capítulo 13, a gente começou agora de Atos, tá bom? Vamos nos acompanhar nessa jornada aí. Se essa mensagem abençoou a sua vida, instruiu sua vida de alguma forma, então compartilhe. Depois também eu coloco o meu link do meu canal aí no YouTube. Você também pode se inscrever no meu canal, tá? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, Te agradecemos por esse momento tão especial. Nós desejamos, ó Deus, que as pessoas que estão ouvindo sejam abençoadas por Ti, orientadas por Ti, guiadas pelo Teu Espírito Santo, como a igreja em Antioquia foi guiada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Cristo, abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo que está ouvindo e as pessoas que também ouvirão depois. Toma-as em Tuas mãos, abençoe grandemente em nome de Jesus, o Teu Filho. Deus, fique conosco, abençoe o nosso querido e imenso país. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Amém? Deus abençoe aí, pessoas que chegaram aí, Tayane, Deus abençoe grandemente, Sônia, irmã Solange, né? Minha irmã Fernanda, Deus abençoe, Luzimar Badaró, Deus abençoe todo mundo aí, Deus abençoe grandemente, tá bom? Grande abraço, amanhã, se Deus quiser, mais uma vez nós vamos comentando Atos dos Apóstolos, tá? Seguindo a primeira viagem missionária. Deus abençoe em nome de Jesus, bom dia para todo mundo, em nome de Jesus, grande abraço.